Bom dia, rapaziada do canal O Vasco em Pauta. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz. Estou aqui para gravar esse vídeo aqui para vocês, por tentar entender essa situação que o Vasco está passando nesse momento, porque muitas coisas estão sendo faladas por aí, é, tentando justificar erros com umas coisas que não tem nada a ver, entendeu? Porque dizer que o Vasco está nessa situação de falta de dinheiro, de falta de pagamento, porque o clube não venceu a Copa do Brasil e porque também não teve uma queda de receita por conta desses problemas. Eu com certeza não concordo, porque na verdade uma coisa não justifica a outra, porque a SAF não condicionou lá atrás, na hora que foi fazer a votação para a SAF entrar no Vasco, não foi condicionado o resultado do Vasco em alguns campeonatos ao investimento que a SAF ia fazer. Os investimentos foram prometidos sem nenhum tipo de contrapartida. Então o que acontece? A gente não viu o investimento que a gente gostaria de ter, que tivesse acontecido. Que na verdade era um investimento que foi prometido para os torcedores do Vasco, né? Então o resultado dessa falta de investimento ou desse investimento mal feito é a posição que a gente se encontra agora no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento. Porque se tivesse... Eu fico querendo entender a cabeça desses caras, desses gringos que estão lá dentro do Vasco. Porque eu vejo pessoas dizer que a cabeça dos gringos, eles não pensam da mesma maneira que aqui o brasileiro, que eles pensam diferente e tal. Bom, tudo bem, eu até acredito nisso. Mas então que eles se cercassem de pessoas competentes no meio do futebol, para que não ocorresse esse tipo de coisa. Porque eu acho que o que eles vêm fazendo é tudo errado. É tudo errado. E aí eu acho que por essa falta de gente competente para chegar neles e falar, olha, é assim que tem que ser, aqui no Brasil é assim, entendeu? O torcedor brasileiro é apaixonado, tem que ser assim para a torcida. Não adianta você querer retorno se você não der um qualquer para a torcida ficar feliz. Porque, porra, a torcida do Vasco, independente de ser feliz ou não, a torcida do Vasco está dando um retorno há muito tempo. Então, se chegar nele, se ele botar um jogador lá de peso, do mesmo naipe de um Luiz Soares, por exemplo, rapaz, isso aí vai acabar com esse problema que eles estão dizendo de fluxo de caixa. Por quê? Por quê? Porque a torcida vai abraçar, não tenha dúvida, mas para isso, os caras que estão aqui no Brasil, o CEO, esses caras brasileiros que estão aqui encarregados, eles têm que chegar no cara e deixar bem claro isso. Olha, o Josh Wander, o Juan, vocês têm que fazer assim, porque se não fizer assim, não vai dar como vocês estão querendo. Vocês querem ter lucro? Vocês querem ter lucro? Porra, então investe pesado, que eu tenho certeza que vocês vão ter lucro. Não adianta ficar investindo em jogadores aposta, entendeu? Ficar contando com o jogador da base, porque vai acabar nisso que a gente está vendo aí.
Então, os caras têm que chegar nele, o Salto Salgado, por exemplo, que não fala nada, agora resolveu falar alguma coisa. Tem que chegar no cara e falar, pô, tem que ser ativo, ó, ô, fulano. A gente tem que ser assim, do jeito que tá indo, não vai dar retorno. Vai lá e contrata um jogador de peso, pelo menos um, cara, do naipe do Luis Soares, que aí vocês vão ver rapidinho, a torcida vai se engajar mais ainda do que já faz. O plano de sócio, com certeza, com o time produzindo e com atração dentro de campo, vai aumentar, vai gerar receita, e aí vai acabar com esse problema que vocês vêm alegando aí, de fluxo de caixa, porque o time foi eliminado na Copa do Brasil. Porra, se vocês tivessem feito um time decente, eu duvido que o time teria sido eliminado na Copa do Brasil do jeito que foi. Eu duvido que o time estaria na zona de rebaixamento, por exemplo, do jeito que está. Então, porra, o pessoal que está fazendo parte dessa diretoria aqui no Brasil tem que ser gente mais competente do meio do futebol, para cobrar esses caras, chegar neles e falar com eles, porque eles não vêm aqui no Brasil. Eles não vêm aqui no Brasil, a gente quase não vê os caras aqui no Brasil. E eles disseram que o Vasco ia ser um flagship. Mas não está sendo. Eles estão lá fora. Alguém tem que chegar nos caras e falar isso, mandar real, porra. Ô Jorge, outra coisa. Porra, o aporte, o investimento, porra, tá marcado segundo a informação que a gente verificou, para ser todo ano em setembro. Em setembro, não, cara, a nossa janela aqui do meio do ano, ela é em julho. Então o que adianta vir o aporte sem setembro? Isso tem que mudar, porra. Eles têm que mudar a data disso aí, cara. Isso aí tem que ser antes da janela, para o cara que é o responsável pelas contratações saber já com antecedência o que ele vai poder fazer, o que ele vai poder gastar, entendeu? Senão até para o cara fica difícil, pô. Então isso tudo tem que ser feito agora, já. Tem que corrigir isso já. Esse aporte já tem que estar na mesa para os caras saber o quanto vai precisar. Uma coisa que é ilógica, você ter uma janela em julho e o dinheiro entrar em setembro. Porra, o que vai fazer com o dinheiro? Vai continuar com esse time aí, sem investimento? Não dá. Tem que chegar lá nele, falar o tal do Salgado, o tal do CEO, o tal do Paulo Brax, ou seja lá quem for, tem que chegar nos responsáveis pela 777, 777, e falar isso, ó, fulano, dá um papo reto pros caras, que eles não sabem aqui no Brasil como é que funciona. Vocês têm a obrigação de chegar neles e falar com eles. Ó, se vocês não fizerem isso, não contratar um jogador de peso, um jogador que vai chegar, vestir a camisa, que vai ser ídolo da torcida, do naipe do Marcelo, do Fluminense, do Luis Soares, entendeu? Um cara de nome, vai continuar sempre tendo problema de fluxo de caixa. Por quê? Vai continuar contratando jogador mediano, o time não vai produzir. Se o time não produzir, ele não vai ganhar nada, e não ganhando nada, não entra dinheiro, e não entrando dinheiro, sabe o que acontece, amigo? Vocês vão se fuder, pô. Vocês vão se fuder, pô, só isso. Então, eu queria falar com você exatamente sobre isso. Para deixar bem claro assim, o que está tudo errado, o que está errado e o que pode ser refeito. Tudo errado está o procedimento da 777.
E o que pode ser refeito, corrigir os erros que eles gostam de falar ultimamente. O primeiro erro é justamente a data do aporte, ser o mês de setembro. Esse erro tem que ser corrigido imediatamente, para ontem. E contratar jogador pesado, jogador de nome, não é jogador estilo Serginho Lacraia, entendeu? Estilo terceiro reserva do Náutico, o Cocão. Jogador que, porra, a torcida não vai abraçar, gente, porque não tem, entendeu? Não é jogador de peso, jogador que vem para ser ídolo do clube. O clube está carente de ídolos. Nosso maior ídolo, que seria do passado, morreu esse ano. Esse era o maior ídolo. A torcida ia para o jogo para ver o Roberto jogar, para ver o Roberto fazer os gols lá. E ele fazia, não deixava de fazer não. Fez muitos gols até. Então a gente está precisando de um jogador desse patamar. Patamar Roberto Dinamite, patamar Luiz Soares, patamar Marcelo. O Hulk, eu vou te dizer uma coisa, o Hulk eu já coloco abaixo um pouco desses caras que eu falei aí. Mas é um excelente jogador, não há de se negar. Entendeu? O Vasco não tem nenhum igual. Agora, tem que parar de ficar com esses papos de contratar jogadorzinho lá do México, jogadorzinho lá da Turquia, né, do Kosovo, Serginho Lacraia. Porque, cara, isso aí não vai ser do Vasco, não tem como. Um cara que jogou as ligas que não existem aí, e a última foi na Turquia, o time dele foi rebaixado. Não pode esperar muita coisa não, cara. Entendeu? Então vamos torcer para que eles tenham essa consciência e realmente acelere esse procedimento de antecipar a verba, colocar a verba na mesa e ir atrás de jogador de nome, porque a gente está querendo isso, a gente está exigindo isso para o Vasco voltar a ser grande, voltar a ser forte e sair dessa situação que está. Eu tenho certeza que se fizer isso, o Vasco vai sair dessa situação dentro de campo e vai sair dessa situação fora de campo também. Isso aí, o cara não precisa ser formado em vários cursos, não. É questão de lógica, né? Gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês agora nesse vídeo da manhã. Mais tarde o Rafael vai fazer o videozinho dele. Vamos ver o que vai ter aí durante o dia para falar e tal. E amanhã, pela manhã eu posto um outro vídeo e a gente vai ter um encontro marcado ao vivo, na live, na segunda-feira, após o jogo contra o Flamengo. Provavelmente com a presença de um convidado, que a gente está acertando isso. A gente vai ter um convidado para debater com a gente o jogo do Vasco contra o Flamengo na segunda-feira, pós-jogo, mas isso a gente vai divulgar direitinho e vocês têm que ativar o sininho para poder receber esses comunicados. E, gente, galera, um bom dia para vocês, tudo de bom e fica com a gente.